Olha só, não é que já descobriram quem que era que estava fazendo espionagem lá dentro dos Estados Unidos de maneira ilegal? Olha aqui, ó, no site A Investigação. Exclusivo. Conheça Marcelo Ivo de Carvalho, o delegado da PF por trás da armadilha que colocou Ramagem na mira do ICE. Mas antes, você está no canal Teórico da Constatação, onde constatamos nossas teorias na realidade. Eu sou o Dalton Macala. Se você curte esse tipo de conteúdo que eu produzo aqui, deixa o like, hype o vídeo, comenta, né? O que você acha do Bananil, o que você acha que está acontecendo agora. E qual será o próximo passo aqui na República das Bananas dos nossos excelentíssimos, vocês sabem muito bem quem. Oficial de ligação da PF no ICE em Miami, Marcelo Ivo, tem no histórico atropelamento fatal com CNH vencida e embriaguez no Brasil, e operações de monitoramento de brasileiros em território americano. Aqui, a carinha dele. Isso aqui vai ser levado muito a sério pelos Estados Unidos, ó. Não é à toa, na minha opinião, que veio essa notícia aqui, ó. Ó. Eu mando aviso ao Brasil sobre ofensiva que fará contra CV e PCC. Vamos voltar aqui na matéria. Ó. Alexandre Ramagem, ex-deputado federal e ex-diretor da ABIN, foi detido na segunda-feira, 13 de abril de 2026, pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos, ICE, em Orlando, na Flórida. No mesmo dia, o diretor-geral da Polícia Federal, PF, Andrei Rodrigues, comemorou a detenção e apresentou o caso como resultado de cooperação internacional. E outra coisa, os Estados Unidos não estavam nem sabendo disso aí. O chefe de Estado, o Marco Rubio, não estava sabendo disso. E tanto que, ó, saiu isso aqui, ó. Após falar com Eduardo Bolsonaro, Marco Rubio atuou no caso Ramagem e pediu explicação ao ICE. Mas espera aí, a mídia aqui do Brasil não estava falando que o diretor da Polícia Federal queria explicação do ICE pelo que aconteceu? Não era isso que estava acontecendo aqui no Brasil? Não era isso que a mídia estava falando? Vamos lá, vamos continuar. No mesmo dia, o diretor-geral da Polícia Federal comemorou a detenção e apresentou o caso como resultado da cooperação internacional que teria levado à captura de um foragido da justiça brasileira, condenado pela censura democrática por tentativa de golpe de Estado, né? A tentativa, né? O documento que embasou a detenção, o Notice Appear, obtido pelo jornalista Samuel Puncher, do Metrópolis, não menciona a cooperação com o Brasil, não cita crimes praticados em território brasileiro, nem faz referência a pedido de extradição. Na quarta-feira, 15 de abril, Ramagem foi solto, sem fiança, procedimento padrão em casos de processo de remoção com pedido de asilo pendente. Segundo a reportagem da BBC News, investigadores brasileiros admitiram que a via migratória foi usada como alternativa ao caminho formal da extradição. A detenção via ICE seria uma forma de contornar o processo diplomático tradicional considerado mais incerto e politicamente sensível. Quer dizer o quê? Os caras queriam burlar o sistema americano. Mais uma interferência no país alheio. E depois aqui ficam gritando soberania, soberania. É soberania para nós, né? E para vocês a gente faz o que a gente quiser. Ó, a liberação confirma informações divulgadas pelo jornalista Paulo Figueiredo, sócio do Imigrex, empresa responsável pelo pedido de asilo de Ramagem, de que a detenção teve início após uma infração de trânsito leve. Segundo ele, Ramagem apresentou carteira de habilitação brasileira, já fora do prazo de validade para uso nos Estados Unidos, o que levou o ICE a verificar sua situação migratória. Ramagem havia entrado no país 11 de setembro de 2025 com visto de turista B2, com permanência autorizada até 10 de março de 2026 e permaneceu após vencimento, situação conhecida como overstays. A soltura transformou a derrota da PF de Lula
em espetáculo público. No mesmo dia, Figueiredo anunciou nas redes: às 22 horas vou fazer uma live e tomar um Macallan com vocês comentando a liberdade do grande Alexandre Ramagem. A escolha da bebida não foi aleatória. Em 25 de abril de 2024, Andrei participou de uma degustação privada de whisky Macallan no George Club, em Londres. O evento foi pago por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e custou cerca de 3,3 milhões de dólares, né? Estava presente os ministros Censura Democrática e o procurador-geral Paulo Gonet. Andrei Rodrigues, como diretor-geral da PF, comanda toda a estrutura de investigação criminal do país, incluindo eventuais apurações que envolvam o setor financeiro. Na manhã seguinte, à soltura de Ramagem, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo comemoraram em vídeo gravado em frente ao Departamento de Estado, em Washington, D.C. Eduardo afirmou que a Polícia Federal perdeu credibilidade por não conseguir viabilizar a extradição de cerca de 70 nomes, incluindo em pedido do ministro Censura Democrática Argentina, nem de Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha, e de Alan dos Santos, nos Estados Unidos. Com certeza, se tivessem conseguido a extradição do Alan dos Santos, teriam ido atrás de Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, eu e todo mundo que está aqui nos Estados Unidos. É por isso que eu entendo que houve tanta energia do Andrei, que comanda a Polícia Federal do Lula, no caso Ramagem. Disse Eduardo. Figueiredo acrescentou que não vê o mesmo empenho do governo brasileiro no combate a organizações criminosas como o Comando Vermelho e PCC. Por isso, eu acredito que depois que o Trump viu isso, essa intervenção lá dentro dos Estados Unidos, veio isso aqui, ó. Eu mando aviso ao Brasil sobre a ofensiva que fará contra o PCC e CV. O governo dos Estados Unidos enviou recado ao presidente do Banco Central do Brasil sobre a ofensiva que pretende fazer contra facções. E essa novela aqui vai ficando bonita, hein? O quadro tá se desenhando. Embora a narrativa de Andrei não tenha resistido, suas próprias declarações à imprensa, gabando-se da vitória, revelaram os bastidores da operação ao blog da jornalista Ana Flor, no G1. O diretor-geral da PF confirmou que um delegado brasileiro que atua no ICE contribuiu para a prisão de Ramagem em Orlando e que esse agente deu alertas sobre Ramagem que auxiliariam na detenção. Há um único delegado da Polícia Federal lotado dentro do ICE nos Estados Unidos. Ele atua no escritório de Miami, no endereço 11.226 NW 20ª Street, né? O mesmo centro a partir do qual o órgão coordena operações migratórias em toda a Flórida, inclusive em Orlando. Seu nome aparece na página oficial da PF, no portal do governo federal, Marcelo Ivo de Carvalho. Este é o mesmo agente que em 2024 monitorou uma cidadã americana em Pompano Beach, por ordem do Alexandre de Moraes, sem que ela fosse ré em qualquer processo. É também o mesmo agente que, segundo a apuração dessa investigação, conduzia operações de vigilância discreta na Flórida sem mandato judicial americano, práticas que a CNN Brasil confirmou ao relatar a campana feita sobre a esposa de Ramagem em solo americano. Eu tô sentindo o cheiro de visto caçado, hein? Eu tô sentindo um cheirinho de visto que vai ser caçado. Isso aqui os Estados Unidos levam muito a sério. Se confirmadas, essas condutas deixam de ser mera irregularidade e passam a enfrentar limites diretos da legislação americana. O que eu estou falando? O Foreign Agents Registration Act exige que qualquer pessoa que atue no país em nome de um governo estrangeiro, inclusive em atividade de monitoramento ou coleta de informações, esteja formalmente registrado junto ao Departamento de Justiça. Além disso, a preparação de informações falsas a autoridades migratórias pode configurar violação da lei federal de declarações falsas.
que tipifica a omissão ou falsidade em declaração a agentes federais. A legislação americana não reconhece poder investigativo a forças policiais estrangeiras sem acordo formal, credenciamento e observância das autoridades locais. Em resumo, ele é um mero cidadão lá dentro dos Estados Unidos, ele não é polícia lá dentro. Os Estados Unidos não considera a pessoa polícia. Aliás, até um policial que é de um estado não pode sair trabalhando dentro de outro estado lá nos Estados Unidos, ele precisa de autorização e tudo mais, lá não é bagunçado igual aqui. Em casos que envolvam vigilância, a prática também está sujeita ao controle judicial dos Estados Unidos. Procuramos a assessoria de imprensa da Polícia Federal e o delegado Marcelo Ivo de Carvalho e sem resposta até a publicação. Modus operantes. O episódio recente não é o primeiro que Marcelo Ivo aparece como uma ação de pressão sobre brasileiros em solo americano. Em 13 de janeiro de 2024, Censura democrática. ordenou a prisão e acionou o oficialato de Miami contra Flávia Magalhães, brasileira naturalizada americana desde 2012 e residente em Pompano Beach, na Flórida. O motivo foi uma publicação nas redes sociais em que ela acusava sem provas o ministro de ter visitado Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, líder do PCC, em uma unidade prisional em Brasília, em março de 2024. Um ofício assinado pelo delegado Fábio Mertens, da Coordenação Geral de Cooperação Policial Internacional da PF, a CGCPI, né? E acionou formalmente o oficialato de Miami para monitorá-la. Flávia não era ré em nenhum processo criminal, ainda assim, Censura democrática. bloqueou seu passaporte brasileiro e a classificou como evadida do território nacional, desconsiderando que ela era cidadã americana com residência legal nos Estados Unidos desde 2012. O acionamento chegou por canal formal por ofício assinado pelo delegado Fábio Mertens, da Coordenação Geral da Cooperação da Polícia Internacional da PF. O documento registra expressamente que o oficialato de ligação da PF em Miami e EUA, DPF Marcelo Ivo, foi notificado no caso. Em 25 de fevereiro de 2024, Flávia relatou ter sido monitorada durante uma manifestação em Fort Lauderdale, por um homem que ficava rondando a barraca onde ela estava. Não há prova de que o próprio Marcelo Ivo tenha feito essa vigilância em campo, mas ele era responsável pelo escritório da PF em Miami, acionado no caso Flávia. Flávia afirma que a partir dali passou a temer pela própria segurança. Eu não sou uma criminosa, eu só queria o meu nome limpo, disse. Flávia Magalhães relata que em fevereiro de 2024, durante um passeio nos parques da Universidade de Orlando Resort, foi abordada por homens que teriam se identificado como agentes da Polícia Federal. Segundo ela, um deles afirmou tê-la reconhecido, a menina do passaporte, e disse que o ministro Censura democrática. teria mobilizado cerca de 1.000 agentes para monitorar brasileiros nos Estados Unidos. Olha a quantidade de irregularidade nessa situação, cara. Estados Unidos não vai curtir isso aqui nem um pouco. Estados Unidos não curte isso. Por isso que ele tomou a lei magnífica, ó. Aqui embaixo já falando disso, ó. Em outubro de 2025, o advogado de Flávia, Paula Faria, afirmou ter entregue documentos à Casa Branca relatando as perseguições e monitoramentos transnacionais promovidos pelo Censura democrática. em solo americano. O monitoramento de um cidadão americano em solo americano é o ápice da violação. A possibilidade de uma prisão ilegal, na verdade, foi o verdadeiro sequestro, declarou. O caso de Flávia tornou-se um dos fundamentos para as sanções impostas pelos Estados Unidos a Alexandre de Moraes sob a Lei Magnitsky. Essa novelinha tá ficando interessante, hein? Porque agora, se eles aplicar Magnitsky, não tem mais banco master para defender ninguém. Eu quero só ver o que vai acontecer.